Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Direito Direto, o programa que descomplica o universo jurídico pra gente. De forma objetiva, clara e, claro, acessível. Já aproveita e segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, tá? Spotify, Deezer, onde você curtir mais. Ah, e não esquece de curtir, avaliar com 5 estrelas e compartilhar com os amigos. Sabe, principalmente aquela galera concurseira que precisa dominar esses temas, ajuda muito a gente a continuar. E ó, segue a gente também lá no Instagram, o @Direito Direto Podcast. O legal é que dá para ouvir a gente no trânsito, lavando a louça, na academia. É conteúdo leve e super informativo para otimizar o tempo. Lembrando sempre que nossos papos são baseados em cadernos de estudo, sabe? Super completos. Acompanhem a evolução dos estudos com a gente, comentem lá nos episódios, deem sugestões e uma dica de estudo. Que tal criar uma playlist por matéria? Ajuda demais na organização, viu? Bom, hoje o nosso mergulho vai ser nos princípios gerais do direito civil. Parece meio abstrato, né? Mas que nada. Vamos entender a base, a estrutura que sustenta o nosso Código Civil atual. E por que isso é tão importante no nosso dia a dia e, claro, para as provas. Vamos nessa? Para entender o presente, a gente sempre precisa dar aquela espiadinha no passado, né? Vamos começar falando do Código Civil de 1916, o famoso Código de Bebê. De 1916, que foi elaborado pelo Clovis Bevilacqua. Ele vigorou, olha só, de 1917 até 2003. Quase um século, né? Nossa, muito tempo. Pois é. E o curioso é que o código atual, o de 2002, que é a Lei 10.406, idealizado pelo Miguel Reale, ele parece recente, né? Mas não é bem assim. As raízes dele, a redação principal, começaram lá nos anos 70. Anos 70, puxa. Sim, ele foi promulgado em 2002 e entrou em vigor em 2003, como diz o artigo 2044. Por isso, alguns autores até brincam e chamam ele de Código Benjamin Button, sabe, que nasce velho. Faz sentido. Nasceu meio defasado já para algumas coisas, então. Exatamente. Isso explica um certo descompasso com temas super atuais, tipo inteligência artificial, direito à imagem de pessoas falecidas, essas coisas que explodiram depois. Oxe, nos anos 70 a realidade era bem outra, né? Pensando aqui, união estável era vista como concubinato, né? O divórcio estava recém chegando no Brasil. Isso. E você vê reflexos disso no Código de 2002. A união estável, por exemplo, ganhou alguma atenção ali no artigo 1723, mas ainda assim bem menos destaque que o casamento. Tanto que o STF precisou intervir, declarando inconstitucional o artigo 1790 para equiparar cônjuge e companheiro na sucessão. Uma adaptação necessária. Entendi. É uma evolução constante. E essa evolução toda nos leva à importância de entender a base, os princípios. A professora Roberta Queiroz, por exemplo, usa uma metáfora ótima, o baldrame axiológico. Baldrame axiológico. Gostei. Tipo a fundação de valores do direito civil. Perfeito. É a fundação valorativa. Entender isso é crucial para concursos, para a prática, para as decisões judiciais. É aqui que a gente começa a falar do direito civil constitucional. Aliás, para quem quiser aprofundar, a doutrina de autores como Flávio Tartucci, Cristiano Chaves, Carlos Elias é super recomendada para esses temas. Ok, então vamos desempacotar esse código de 1916. Qual era a vibe dele, assim? O foco principal? A vibe era total patrimonialista. Quase uma obsessão com patrimônio, sabe? Era muito inspirado no liberalismo econômico da época. Havia um monismo da fonte privada, a ideia de que o direito civil era basicamente o Código Civil, e ponto final. E o Estado ficava de fora, né? Totalmente. O Estado era visto quase como um inimigo, um intruso nas relações privadas. Os protagonistas, como você disse antes, eram o contratante, o proprietário, o marido, o testador. Figuras de poder e controle patrimonial. Exato. A ideia de intervir num contrato para reequilibrar as partes. Quase impossível. Só mesmo em caso de força maior, caso fortuito. E a propriedade era tida como um direito absoluto, sem essa preocupação forte com a função social que a gente tem hoje. Nossa!
E essa mentalidade se refletia em artigos que hoje são, assim, absurdos, né? O material cita alguns exemplos chocantes. Sim, são reflexos diretos dessa visão. A base legislativa da época, lá no Código de 1916, o artigo 5º falava da incapacidade dos loucos de todo gênero, dos surdo-mudos sem educação adequada. Uma linguagem muito datada. E a questão da mulher casada que a gente comentou. Pois é, o artigo 6º, inciso 2º, colocava a mulher casada como relativamente incapaz, subordinada ao marido. O 233 dizia que ele era o chefe da sociedade conjugal. Chefe, nossa. Sim, ele administrava os bens do casal e até os bens particulares dela. O artigo 36 dizia que o domicílio dela era obrigatoriamente o dele. Era uma subordinação completa, né? E tinha mais. O artigo 178, parágrafo 1º, junto com o 219, permitia anular o casamento se a mulher já fosse deflorada. Um absurdo completo hoje. Impressionante. E aquele regime dotal? Isso, artigos 276 e seguintes. O dote, que eram os bens da mulher, era administrado pelo marido. E até linguagem, como você mencionou antes. Artigo 1º começa, todo homem é capaz, enquanto de 2002 começa, toda pessoa é capaz. Uma mudança pequena na palavra, mas gigante no significado. Realmente uma mudança simbólica enorme, mas esse código de 1916, mesmo revogado, ele ainda vive de alguma forma? Você falou da ultratividade. Sim, vive através da ultratividade. É um conceito importante. Uma lei, mesmo depois de revogada, pode continuar regulando situações que começaram durante a vigência dela. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que era a antiga LIC, prevê isso. Ela funciona como uma norma sobre o próprio direito, uma lex legum. Entendi. E tem exemplo prático disso ainda hoje? O clássico é a enfiteuse, aquele direito real sobre imóveis bem antigo. Ah, sim. Terras de marinha, essas coisas. Exato, muitas vezes. O Código de 2002, lá no artigo 2038, proibiu a criação de novas enfiteuses. Mas Mas as que já existiam, continuam valendo. e o mais importante, continuam regidas pelas regras do Código de 1916. Então, quem tem um imóvel em enfiteuse constituída antes de 2003, ainda tem que pagar o foro anual para o senhorio, tem que pagar o laudêmio se for vender. Laudêmio. Aquele percentual sobre a venda, né? Isso. É como se o Código de 1916 ainda estivesse vivo para aquela relação jurídica específica. É parecido com o que acontece com processos judiciais antigos, que às vezes continuam regidos pelo CPC de 73. Fascinante como o passado jurídico não desaparece totalmente. Mas então, o que fez esse modelo tão focado no patrimônio, tão desigual em alguns pontos, começar a ruir? O que provocou a mudança? Bom, principalmente a própria sociedade, né? O modelo começou a ficar insustentável, havia uma insatisfação social muito grande. Grupos que eram invisibilizados, como as mulheres buscando mais autonomia, os filhos nascidos fora do casamento querendo igualdade, eles começaram a pressionar por mudanças. E a percepção de que o Estado precisava intervir mais. Exato. Aquela ideia do Estado mínimo não intervencionista começou a ser vista como geradora de injustiças. Percebeu-se a necessidade de o Estado atuar para proteger os mais vulneráveis, para equilibrar as relações. E aí o direito civil deixa de ser só o código, né? Aquilo do diálogo de fontes. Perfeito. Acaba o monismo da fonte privada. O direito civil vira um sistema. O Código Civil continua sendo central, claro, mas ele dialoga com um monte de leis especiais. Pensa no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei do Divórcio, nas leis de união estável, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei de Alimentos. Tudo isso faz parte do sistema civil atual. Leis que trouxeram essa intervenção estatal para proteger direitos. E a grande virada, o marco dessa mudança toda, é a Constituição de 88, certo? Ela é o ápice, sem dúvida. É o que a gente chama de constitucionalização do direito civil. Consolida essa visão mais humana. Tem uma frase famosa do Paulo Bonavides, muito citada na doutrina, que é: ontem os códigos, hoje as constituições. Resume bem a ideia. Que legal essa frase. E o conceito central é esse.
Todas as normas, todos os institutos do direito civil têm que ser lidos, interpretados, aplicados de acordo com os princípios e valores da Constituição, principalmente a dignidade da pessoa humana, que vira o centro de tudo. Isso aproxima o direito público do privado, as fronteiras ficam mais fluidas. E é aí que entra aquela ideia da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a Drittwirkung. Exatamente. A ideia de que os direitos fundamentais que a gente sempre pensa na relação entre a pessoa e o Estado, na vertical. Para nos proteger do poder do Estado. Isso, mas eles também têm que valer nas relações entre as próprias pessoas, na horizontal. Não é só o Estado que pode violar a dignidade, a igualdade, a liberdade. Um particular também pode. Faz sentido. E tem casos famosos sobre isso, né? O material cita um caso alemão, Lutsch. Sim, o caso Lutsch é o leading case internacional sobre isso. A história é interessante, tinha um cineasta, o Weif Harlan, que tinha dirigido um filme de propaganda nazista bem famoso, o Jude Sus. Depois da guerra, ele fez um filme novo. Aí um crítico, o Erich Lutsch, que era judeu, pediu publicamente o boicote ao filme novo do Harlan. Entendi, o cineasta processou o crítico. Exato. Harlan processou Lutsch pedindo indenização, com base no Código Civil alemão, por prejuízo financeiro. O Lutsch se defendeu alegando o quê? Liberdade de expressão, um direito fundamental garantido na Constituição alemã. E a Corte Constitucional alemã concordou com Lutsch. Disse que, mesmo numa briga entre particulares, a liberdade de expressão tinha que ser considerada. Foi um marco mundial para a eficácia horizontal. Puxa, que caso forte! E aqui no Brasil? A gente aplica isso também? O material menciona o caso UBC. Sim, aplicamos e muito. O recurso extraordinário 201.819, conhecido como caso UBC, da União Brasileira de Compositores, é o nosso leading case. A situação era a seguinte: um compositor foi expulso da UBC, que é uma associação privada, sem ter direito à ampla defesa ao contraditório. Ele não pôde se defender. Basicamente isso. E o caso chegou no STF. E o Supremo, numa decisão muito importante, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, disse o quê? Que as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, lá do artigo 5º da Constituição, se aplicam sim nas relações privadas como de uma associação com seus membros. Mesmo sendo uma entidade privada. Mesmo sendo privada. A decisão deixou claro: a autonomia privada, a liberdade de se associar, de contratar, não é absoluta. Ela tem limites nos direitos fundamentais. Ninguém pode ser expulso sumariamente sem direito de defesa. Entendi perfeitamente. Então, essa constitucionalização toda, essa ideia de que os direitos fundamentais valem para todo mundo, em todas as relações, isso tudo desemboca no Código Civil de 2002, né? E ele foi pensado já com base em alguns pilares, alguns princípios fundamentais, certo? Aqueles que o Miguel Reale chamou de baldrames axiológicos. Exatamente. Miguel Reale, que foi o coordenador do projeto, estabeleceu 3 grandes diretrizes, 3 princípios norteadores para esse novo código. Isso está lá na exposição de motivos do código, e a gente vê refletido em vários artigos, como o 2035 do próprio Código Civil e o artigo 1º do Código de Processo Civil, que manda interpretar a lei conforme a Constituição. Os 3 pilares são socialidade, eticidade e operabilidade. Vamos ver cada um. Socialidade. Tem a ver com social, com coletivo, né? O oposto daquele individualismo do Código Antigo. exatamente essa a ideia. A socialidade significa que os valores coletivos, os interesses da sociedade, devem prevalecer sobre o individualismo exagerado. Os direitos e os institutos do direito civil, como a propriedade, o contrato, a posse, até a família, eles não existem só para o interesse do titular. Eles têm que cumprir uma função social. A famosa função social. Essa mesma. O direito individual não é mais absoluto. Ele precisa ser exercido de forma a não prejudicar a coletividade e, sempre que possível, a contribuir para o bem comum. Tem algum exemplo prático disso? O material mencionava uma decisão do STJ sobre planos de saúde. Sim, é um ótimo exemplo. A súmula 302 do STJ, que considera abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do paciente, especialmente em UTI. Mesmo que esteja escrito no contrato. Mesmo que esteja.
O STJ entende que essa cláusula viola a função social do contrato de plano de saúde, porque a finalidade principal desse contrato é garantir a saúde, a vida, que são valores coletivos importantíssimos. Isso se sobrepõe ao interesse puramente econômico da empresa de limitar custos. A função social limita a liberdade de contratar. Faz todo sentido. Protege a parte mais vulnerável e o interesse maior da saúde. Ok, e o segundo pilar? Objetividade. Isso está ligado à ética, à boa-fé? Totalmente. A objetividade exige um comportamento ético, justo, leal, probo nas relações jurídicas. É a valorização da honestidade, da confiança. E o principal instrumento para concretizar a objetividade é a boa-fé objetiva, que é um conceito-chave no Código de 2002. Boa-fé objetiva. Tem diferença para boa-fé subjetiva? Tem, sim. A boa-fé subjetiva é mais um estado psicológico. É a pessoa não ter consciência de que está prejudicando alguém. É a intenção. Já a boa-fé objetiva, não. Ela é um padrão de conduta. É o que se espera de uma pessoa leal, correta naquela situação específica, independentemente da intenção dela. É um dever de agir com ética. Entendi. É um padrão externo de comportamento. E como que a falta dessa boa-fé objetiva aparece? O material falava de uns nomes em latim, venire contra factum proprium. Isso. São figuras que a doutrina e a jurisprudência identificam como violações da boa-fé objetiva, como formas de abuso de direito. O venere contra factum proprium proíbe o comportamento contraditório. Você não pode agir de um jeito, criar uma expectativa legítima na outra pessoa e depois, do nada, agir de forma totalmente oposta, prejudicando quem confiou em você. Tipo não ser duas caras, né? Basicamente isso. Temos também a suppressio e a surrectio, que são lados da mesma moeda. A suppressio é quando alguém deixa de exercer um direito por tanto tempo que cria na outra parte a expectativa de que não vai mais exercê-lo. Esse direito pode ser suprimido. E a surrectio é o outro lado. Para quem confiou que o direito não seria exercido, pode surgir um direito correspondente. Interessante. E tem mais. Tem o tucoque, que é a ideia de que você não pode exigir de alguém uma regra que você mesmo descumpre. E a exceptio doli, que é uma defesa contra um comportamento doloso, malicioso da outra parte. Todas essas figuras buscam garantir a ética, a lealdade nas relações. Muito claro. E o terceiro pilar? Operabilidade. Isso só como tornar o direito mais prático, mais fácil de aplicar. Exatamente. Operabilidade, que também chamam de concretude, simplicidade ou efetividade. A ideia é que o direito não pode ser só teoria, ele tem que funcionar na prática. Precisa ser mais simples, mais direto ao ponto, mais fácil de aplicar pelo juiz no caso concreto e que gere soluções justas e efetivas para os problemas reais das pessoas. Evitar o formalismo exagerado que engessa tudo. E como o código tenta fazer isso? O material mencionou o uso de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Qual a lógica? A lógica é dar mais flexibilidade para o juiz. Em vez de criar regras super detalhadas para cada situação imaginável, o que é impossível, o código usa esses termos mais abertos. São como janelas que permitem ao juiz adaptar a lei à realidade específica de cada caso e também à evolução da sociedade, sem precisar ficar mudando a lei toda hora. Lembra daquela ideia do código Benjamin Button, que já nasceu meio velho? Essas cláusulas gerais ajudam a mantê-lo atualizado, permitem que ele respire. Na boa conexão, faz sentido. E qual a diferença entre cláusula geral e conceito jurídico indeterminado? Parece parecido. É sutil, mas tem diferença. No conceito jurídico indeterminado, a definição do que ele significa é aberta, mas a consequência jurídica, se ele for aplicado, geralmente é fixa na lei. Por exemplo, o artigo 927, parágrafo único, fala em atividade de risco. O que é exatamente uma atividade de risco? É um conceito aberto, o juiz define no caso concreto. Mas se ele concluir que é atividade de risco, a consequência é clara. Responsabilidade objetiva, sem precisar provar culpa. Entendi. Hipótese aberta, consequência fechada. E a cláusula geral? Na cláusula geral, tanto a hipótese quanto a consequência são mais abertas. A própria boa-fé objetiva é uma cláusula geral, ou a função social, o que significa agir com boa-fé naquele contrato específico. E qual a consequência exata de não agir com boa-fé?
O juiz tem mais espaço para construir a solução no caso concreto, usando a cláusula como um guia, um princípio. Mas essa liberdade toda para o juiz não pode gerar muita insegurança? Cada um decidir de um jeito? Como o Reale pensou nisso? É uma preocupação válida. Mas Reale não defendia um subjetivismo arbitrário. Ele tinha teoria tridimensional do direito: fato, valor e norma. Ele reconhecia, sim, que a interpretação tem um aspecto subjetivo. A cultura, a experiência do juiz influenciam o que ele chamava de culturalismo jurídico. Mas essa interpretação não pode ser da cabeça do juiz. Ela precisa ser fundamentada racionalmente e ela tem que considerar o aspecto objetivo. O direito é a integração do fato que aconteceu, dos valores sociais, justiça, ética, socialidade e da norma escrita. O juiz não cria o direito do nada, ele concretiza a norma naquele diálogo entre fato, valor e norma. É uma tarefa complexa para o juiz, então. Com certeza, exige sensibilidade e uma boa fundamentação. O que era complicado antes. Tem sim. O próprio Miguel Reale gostava de dar o exemplo da distinção entre prescrição e decadência. No Código de 1916, era uma confusão tremenda. Doutrina e tribunais batiam cabeça para saber o que era um e o que era o outro. Imagino a insegurança jurídica. Total. Aí o Código de 2002, buscando a operabilidade e a simplicidade, fez o quê? Tomou uma decisão pragmática. Listou expressamente os prazos de prescrição nos artigos 205 e 206. A regra geral passou a ser: se o prazo está nesses artigos, é prescrição. Se não está, a tendência a ser decadência, salvo alguma outra previsão específica na lei. Simplificou muito, deu mais segurança e efetividade. Uau, que bela solução prática. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande história que esses estudos contam é essa passagem, né? Saímos de um código super focado no patrimônio, muito individualista, formalista, lá em 1916, para um código, o de 2002, que tenta colocar a pessoa, a dignidade dela no centro de tudo. Um código muito influenciado pela Constituição, guiado por essa ideia de função social, a socialidade, pela ética, pela boa-fé, a eticidade, e pela busca de soluções que funcionem na prática, que sejam justas, a operabilidade. É essa a essência da coisa. Resumo perfeito, exatamente isso. A essência é essa: despatrimonialização, ou seja, tirar o foco excessivo do patrimônio, repersonalização, colocar a pessoa no centro, e a constitucionalização, com os direitos fundamentais iluminando tudo. E esses três pilares, socialidade, eticidade e operabilidade, são as ferramentas, os guias para a gente interpretar e aplicar o direito civil hoje. É, de fato, uma mudança de paradigma fundamental em relação ao código anterior. Essa análise realmente conectou os pontos para mim. Mostrou não só o que mudou, mas por que mudou e como a gente opera com essa nova lógica. Aquela mudança de todo homem para toda pessoa no artigo 1º de cada código é quase um símbolo disso tudo. Sem dúvida. É o símbolo poderoso dessa transformação. E entender esses princípios, como eles funcionam, não é só para passar em prova, né? É essencial para qualquer pessoa que lida com direito hoje, para entender as decisões, para atuar de forma mais consciente. Chegamos ao fim de mais essa exploração aqui no Direito Direto. Esperamos que tenha ficado mais claro como esses princípios são realmente a espinha dorsal do nosso direito civil atual. Muito obrigada pela companhia de vocês e não esqueçam, sigam a gente na sua plataforma de áudio, deixem lá as 5 estrelas se curtiram, compartilhem com os amigos, com a galera dos estudos e sigam o nosso perfil no Instagram, o @Direito Direto Podcast. O feedback de vocês é super importante para a gente continuar descomplicando o direito. No próximo episódio, a gente já começa a entrar em outro tema fundamental: pessoa natural. Tem muita coisa interessante vindo por aí, fiquem ligados. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!